Saudações, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si este espaço e hoje vamos olhar como habitual três temas e o primeiro tem que ver com a tomada de posse do novo ministro do Interior. Sim, fala-se do Pascoal Ronda, que é desafiado a combater o fenômeno dos raptos e também dos sequestros. Este é o primeiro tema que vai merecer aqui a análise do meu painel de luxo, mas também a sua atenção aí do outro lado de casa e de seguida vamos olhar para, como segundo tema, a questão que tem que ver com a regularização, neste caso, do sistema de abastecimento de água. Esta é a pretensão do governo, um instrumento que foi apreciado, aprovado na última sessão do Conselho de Ministros e nos próximos dias poderá dar entrada na Casa do Povo, neste caso na Assembleia da República. Este é o segundo tema e, como último, vamos ligar para a questão da alfabetização, assim que o governo pretende reduzir aquilo que é a taxa de alfabetização no país, neste caso até 2029. Estes são os três temas que vão merecer aqui a análise do meu painel de luxo. Vou já saudar os meus convidados. Começo por ti, doutora Laisa, boa tarde, bem-vinda. E é oportuno também para o seu ponto prévio de hoje. Boa tarde ao nosso moderador, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a todos os telespectadores. Como ponto prévio, eu escolhi dois. O primeiro tem a ver com a formação que a Liga da Mulher do MDM teve na cidade de Quilimane, na província da Zambésia. Quero, por meio deste canal, saudar ao partido MDM, a Liga da Mulher do MDM, na pessoa da presidente da Liga, Judite Macuacua, pela iniciativa. Foi uma formação para os quadros da Liga da Mulher, mas que também foi abrangente para as cabeças de lista mulheres do partido MDM. Agradecer desde já pela oportunidade de ter estado nesta formação, dizer que saímos de lá dotadas de capacidades para os pleitos que se avizinham e é de salutar este tipo de iniciativas para as mulheres e para a população no geral, para os quadros todos no geral. O segundo ponto que eu trago tem a ver com a contínua recolha de cartões por parte dos chefes de quarteirão, dos bairros. Eu já trouxe este ponto aqui, mas volto a repisar este assunto porque é um assunto que tem sido recorrente e está a acontecer um pouco por toda a província de Maputo e isto não tem nos agradado. Eu continuo a pedir a quem é de direito que parem com este tipo de ações. Vamos a um momento de festa, vamos a um momento de alegria para todo o país, que é um país democrático. É necessário que a gente chegue a este momento com paz, a gente chegue a este momento com segurança. Nós não sabemos para quê, ou melhor, já imaginamos, mas não é desta forma que se governa um país, não é por estes moldes. Agradecíamos que parassem com estas recolhas dos cartões. E nós já avisamos e vamos continuar a avisar que para as próximas vezes que a gente encontrar, como foi na Matola Day, que nós encontramos a chefe do quarteirão a recolher os cartões de eleitor dos munícipes, quando nós encontrarmos, das próximas vezes, não vamos só levar a polícia. Antes disso, vamos espancar muito bem espancado essas pessoas, porque isso é crime e nós não vamos admitir que coisas como estas continuem a acontecer num país como o nosso, que é um país democrático. Há que haver respeito pela decisão do município, há que haver respeito, que a pessoa possa estar livre para escolher aquele que ele quer que governe o nosso país. Muito obrigado. Doutora Laisa Samsudino, boa tarde, bem-vindo. Tens o espaço também para o seu ponto prévio. Boa tarde, comboio, boa tarde aos meus colegas de painel e também aproveitar este momento para saudar a todos os telespectadores que se encontram neste momento a assistirem ao nosso programa. Como ponto prévio também vou trazer aqui duas notas. A primeira nota tem a ver com o desporto. É uma situação muito triste
que podemos olhar para a nossa sociedade. Conforme reza a história, e alguns de nós vivenciaram a questão da proclamação da independência em Moçambique, onde podemos observar que a questão do desporto, também do futebol, deu-se muita primazia por parte do presidente Samora Moisés Machel. E as instituições desportivas naquela altura não eram nacionalizadas porque sabia o presidente que essas tinham essa postura da formação do homem novo. Mas há associações nas nossas sociedades, assim como no campeonato principal do nosso país, que ainda tem optado por questões ligadas à corrupção, para a qualificação das suas equipas. Então, isto estamos a falhar naquilo que é a formação do homem novo. Nós sabemos que o ambiente desportivo envolve muitas camadas do ponto de vista social. Então, é naquele local em que esses jovens devem aprender a boa conduta, não questões ligadas à corrupção. O outro ponto que eu poderia aqui trazer relacionada com a questão da postura democrática no nosso país, principalmente na província de Gaza. Nós sabemos qual é a postura da província de Gaza em relação às oposições no país. Era a província em que não se tolerava as ideias contrárias, mas se formos a olhar nos últimos dias, eu acho que a tendência tem mudado. Então isso é uma situação de se aplaudir, porque nas eleições, quer dizer, nas campanhas eleitorais que se faziam antes, não se aceitava que dar-se apresentações dos chefes dos partidos da oposição, mas o que verificamos nos últimos dias, principalmente nos distritos de Chibuto, Choco e outros pontos, que é o caso de Majacase, com a apresentação dos cabeças de lista, principalmente da Renamo, eu vi aquilo que é a recepção da população. Então é uma postura assim que eu acho que é de se salutar, senão que essa postura revela alguma insatisfação da sociedade. Mas, ao bem da democracia, eu quero salutar esta postura por parte da sociedade e apelar à sociedade moçambicana que continuemos assim, porque somos todos moçambicanos. Vamos nos acarenciar, vamos construir um Moçambique melhor através desta via que nós escolhemos, que é o caso da democracia. E muito obrigado. Obrigado, Samsudin. Dr. Camilo, bem-vindo, boa tarde. E também pode deixar o ponto prévio. Muito boa tarde, comboio, boa tarde, colegas do painel, e cumprimentar a todos que nos acompanham a partir deste momento. Pronto, eu trazia 3 pontos prévios. Primeiro, ia falar sobre um vídeo que viralizou desde o fim de semana passado, em que agentes ou supostos agentes do Cernic interpelaram cidadãos, não sei por que motivo, mas o vídeo estava a viralizar com troca de palavras e ameaças, de salientar que a pronta resposta da direção do Cernic foi muito bem-vinda, para esclarecer algumas coisas ou alguns atropelos que os agentes do Cernic vêm cometendo ao longo deste tempo, interpelando pessoas, ameaçando pessoas, e o porta-voz do Cernic foi muito claro em que diz que os cidadãos têm que primeiro pedir a identificação destes agentes para eles poderem fazer o seu trabalho, mas também nós temos que olhar para aquilo que são os nossos agentes e a conduta que eles levam, porque se um cidadão tenta de alguma forma pedir a identidade dos agentes, a gente sabe como é que eles reagem. Então temos que encontrar aqui um meio termo para que os cidadãos consigam, de certa forma, sentir-se seguros em relação a esta interpelação por parte de agentes e como é que os cidadãos podem pedir a tal identificação.
O segundo aspecto, o ponto, meu ponto prévio, era em relação à questão das linhas aéreas de Moçambique, que por aquilo que a gente vem lendo na imprensa, a nova gestão está a desempenhar o seu papel como deve ser, e reflexo disto é aquilo que está a acontecer com a empresa que era subsidiária ou alugava ou fazia algumas rotas a nível nacional, que é a MEX. Neste momento se vê a Nora porque, primeiro, as linhas aéreas de Moçambique estão a conseguir abater a dívida que tinham com esta empresa e depois não estão a servir-se dos seus préstimos, e desta forma a MEX vê-se a Nora de continuar a exercer as suas funções, ameaçando mesmo ao extremo de fechar. Então, para dizer que as linhas aéreas, afinal, por si só, têm como responder àquilo que são as exigências daqueles que consomem o produto, que viajam ao longo do país, sem precisar de ter alguém a amamentar na sua teta. Então, o resultado desta gestão está, de certa forma, a resultar. E o último meu posicionamento em relação ao ponto prévio é a questão do Tribunal Administrativo, que trouxe um relatório muito bem feito em relação às movimentações naquilo que foi o que aconteceram na instituição FNDES. Trouxe um relatório muito bem explícito, muito bem detalhado, foi um serviço muito bem feito. Então, não vou parabenizar, porque afinal de contas é o trabalho do Tribunal Administrativo e é o que vem fazer aqui neste canal e diante destas câmaras, é incentivar que se faça mais trabalhos desta natureza e que se desvende mais casos desta natureza, para que as coisas funcionem e andem nos carris. Obrigado, Dr. Camilo. Vamos sim agora seguir com o nosso debate. Começamos mesmo por olhar o primeiro tema, que tem a ver com esta posição do chefe de Estado ao quanto do empossamento do novo ministro do Interior, fala assim de Pascoal Ronda, que é desafiado a combater esta onda dos sequestros que assola a cidade, a província de Maputo e não só outros cantos do país, e também a questão dos raptos. Começo por ti, doutora Laisa, como é que olha para esta, vamos lá, podemos colocar assim, esta ordem do chefe de Estado quando do empossamento do novo ministro do Interior? A intenção é boa, a ordem também é boa, mas quando dá-se este tipo de ordem, eu percebo que o ministro cessante não recebeu a mesma ordem, ou ele não tinha a tarefa de paralisar com os raptos. Então, nós temos que ter um bocadinho de cuidado com o tipo de pronunciamentos que a gente aparece a dar na televisão. Tu não podes aparecer, comboio, a empossar um ministro e dar esse tipo de ordem, como se ele precisasse dessa ordem para parar com isto. Porque, para mim, no meu ponto de vista, não é questão de mudança de um ministro ou do outro, não é a questão do ministério, é uma questão mais estrutural do próprio partido no poder. Eu tenho para mim que esta é uma situação que o partido no poder está a criar. Só ainda não entendi com qual objetivo eles continuam a permitir este tipo de ações acontecerem na nossa sociedade assim deliberadamente. Nós temos visto nos últimos anos formações em massa. Temos muita polícia disponível nas ruas, mas os raptos não estão a diminuir. Nós andamos hoje na rua, encontramos 2, 3 polícias juntos, andando de um lado para o outro. Em cada paragem de autocarros, nós encontramos polícias parados. Nós acreditamos que esses polícias vêm para as ruas para dificultar, de certa forma, este tipo de ações. Mas não é o que nós temos visto. O número de polícias, o número de formandos a saírem do Matalane e de outros batalhões do Ministério tende a aumentar, mas a qualidade não tende a aumentar.
A qualidade, muito pelo contrário, tende a diminuir. Então, para mim, não é a questão de se formar mais ou de se empossar um novo ministro, é uma questão do próprio governo hoje, o governo do dia, analisar o que é que está a acontecer por detrás destes raptos, porque eu sei que eles sabem. Eu posso não ter certeza absoluta, não ter as provas para apontar o X e Y, mas as informações que esses sequestradores têm são informações privilegiadas. São informações que estão na posse da PIC, são informações que estão na posse de altos quadros nossos daqui do nosso país. Então, não é a questão de nós trocarmos um ministro e o outro. Eu não quero adiantar, mas o que está a acontecer no Ministério do Interior está a acontecer um pouco por todos os outros ministérios. E não está a haver solução por estarmos a empossar novos ministros, estamos a empossar novas pessoas. A pessoa até pode vir com seus conhecimentos, suas experiências, mas quando entra num sistema que está a funcionar, os conhecimentos, as suas expectativas tendem por ir água abaixo. Porque a pessoa entra no sistema e vê-se envolvido no meio daquele sistema. O que tem que acontecer é que o governo do dia hoje tem que procurar solucionar os problemas da população, todos eles têm que procurar solucionar os problemas e não estar aqui a mudar de ministro dia após dia. A questão para mim não está muito na qualidade do ministro ou naquele que é o incentivo que ele é dado para entrar neste ministério, mas é no que é que o sistema está organizado, em como é que o sistema está a funcionar. Eu acredito que a Frelimo tem quadros capacitados para gerir este país. Eu acredito que a Frelimo está preparada para governar este país. Eles não governam ou não estão a governar como deve ser porque não querem. É mesmo por falta de vontade, é mesmo por falta de empatia, é por falta de amor ao próximo. Nos últimos tempos, nós vemos um Estado moçambicano que está preocupado com o bem daqueles que estão em altos cargos, ou o bem daqueles que são os camaradas, não com o bem da sociedade no geral, não com o bem de nós todos. E isso causa este tipo de problemas. Porque nós estamos a tirar um ministro, colocar outro, estamos a tirar um, colocar outro. Será que esses todos que passaram pelo Ministério do Interior são todos incompetentes? Será que eles todos, nenhum deles teve capacidade de resolver este problema? Então eu começo a dizer que não. Não é possível que todos sejam incompetentes. É porque há uma falta de vontade do próprio governo de resolver. Eles aparecem e dão esse tipo de discurso, porque nós estamos a empossar um novo, que esperamos que ele faça isto, faça aquilo. Mas quando ele chega lá, ele é impedido de fazer o seu trabalho. É isso que eu penso. Muito bem, obrigado, doutora Laisa, doutor Camilo. Como é que olha para esta ordem do chefe de Estado e também, ao mesmo tempo, o Pascoal Ronda é chamado a trazer uma nova dinâmica para aquilo que é o Serviço Nacional de Investigação Criminal? Exatamente, já tínhamos até adiantado muito no programa passado. Eu acho que, pronto, no dia da tomada de posse, o Presidente da República deixou bem claro ali que todos os processos, tudo aquilo que cabia ou que está a pedir a este novo timoneiro do Ministério do Interior, estão em cima da mesa dele, os dossiês todos. Não é porque em algum momento não tinha ou não havia incumbência para que a sua antecessora tivesse atenção aos dossiês que ele falou, que o Presidente da República falou a quando da tomada de posse do general Pascoal Ronda. O que aconteceu é que o Presidente da República está a lembrar que existem estas preocupações e são preocupações maiores da nossa sociedade e que são prioridade para que se tome atenção e se combata, se não conseguimos extinguir, mas que se consiga minimizar estes problemas, sejam dos raptos, dos sequestros, tráfico de órgãos, crime organizado, terrorismo, branqueamento de capital. São esses dossiês todos que estão em cima da mesa do Ministro do Interior e são os desafios que ele tem pela frente, tanto mais que ele no dia da tomada de posse, no seu discurso, deixou bem claro que está disponível para trabalhar e
está disponível a desafiar-se, desculpa a redundância, a esses desafios que o Presidente da República lhe fez lembrar. Pediu a colaboração de todos os órgãos, digamos, transversais, para colaborarem para que estes fenómenos tenham algum desfecho, principalmente na questão da investigação. E aí é chamado a Cernic, ou o Cernic neste caso é chamado porque é esta instituição que temos que pauta pela investigação. E é aí que também nós falamos no programa passado, que nós temos que vestir as nossas instituições, a nossa polícia, eles têm que estar munidos de qualidade, primeiro, e também, acima de tudo, temos que especializar a nossa polícia para os diversos crimes, para esses fenómenos todos que nós estamos a debater na nossa sociedade. Então, é um desafio que o General Ronda tem. Primeiro, fazer com que, acima de tudo, que esta polícia de investigação que nós temos ao serviço do nosso país deixe de ser uma polícia, digamos, com conivências ao crime organizado. Temos que, de certa forma, limpar as nossas fileiras de pessoas que não são capazes. Temos que ter pessoas proativas, pessoas que estão dispostas a este desafio lançado pelo Presidente da República, não agora só foi um lembrete, mas que já vem sendo, já foi lançado anteriormente, e que a gente vê que, de certa forma, não é, ainda não foi desta que conseguimos responder ao desafio. Esperamos que agora, com o novo timoneiro, se responda de forma categórica a estes desafios e que o nosso país e a sociedade em geral que sofre, estou a falar dos raptos, por exemplo, que é uma comunidade que sofre constantemente deste assunto, os sequestros das crianças nos bairros, digamos, periféricos de expansão, tráfico de órgãos, são sequestrados para esta nova indústria criminal que é do tráfico de órgãos. Temos que ver com muita atenção e também a comunidade, a sociedade é chamada aqui para poder colaborar tanto com as instituições locais como com as instituições centrais na denúncia de qualquer ato, de qualquer coisa anômala nesta nossa sociedade, para podermos estancar de uma vez estes fenómenos. Obrigado, Dr. Camilo Samsudeen. A palavra de ordem para o novo ministro Intolerância. Como é que olha para esta ordem colocada quando o seu empossamento? Exatamente. Eu acho que o assunto é muito pertinente dentro da nossa sociedade. Mas eu queria trazer aqui um autor que fala muito sobre a criação do Estado africano depois do colonialismo, depois da proclamação das independências no continente africano. Ele aborda de uma forma geral os Estados africanos, mas tudo parece que aborda com profundidade aquilo que são as causas que têm, tem criado impasse para o desenvolvimento de qualquer Estado africano. Estamos a falar de Patrick Chabali e Jean-Pascal Dalloz. Eles falam da instrumentalização da desordem dentro da sociedade. Então, isto, numa primeira fase, é para assumir que estamos, quando falamos do rapto, do sequestro e a corrupção dentro da sociedade, estamos a falar da desordem que se cria. E há quem ganha com essa desordem dentro do Estado moçambicano. Então, são esses que ganham com a desordem, que sempre vão criar barreira para que se cumpram aquilo que são as orientações do chefe do Estado, aquilo que é a intenção do próprio ministro do Interior. Falava aqui o colega Camilo sobre a questão dos serviços de investigação que nós temos
ao nível quer dizer, da Polícia da República de Moçambique, aquilo que tenha sido a atuação desses agentes dentro do nosso Estado. Se formos a observar, se formos a fazer um estudo profundo relacionado com esses agentes, vamos perceber que a sua atuação não tem sido de uma, quer dizer, não tem agradado aquilo que é, quer dizer, que é a sociedade. E também temos essa fraca qualidade que referiu aqui o meu colega dos agentes de investigação dentro da polícia. Há muita gente que vai à rua sem saber o que é que vai fazer, qual é a sua área de atuação dentro da sociedade. Então, são esses que acabam criando desordem dentro da nossa sociedade. Então, mais que dar ordem dentro do Estado moçambicano, dentro da Polícia da República de Moçambique, tem que se criar meios para que os agentes sejam bem formados para responder àquilo que são os objetivos do Estado no âmbito da segurança. Porque falo disso porque estamos já nesta sequência, estamos a ter o terceiro ministro do interior quer dizer, neste último mandato do presidente Filipe Nyusi. Então, isso é uma situação muito preocupante se quisermos analisar com profundidade o que leva com que alguns se retiram, deixem as páginas, outros são são retirados. Então, são esses aspectos que nós devemos analisar. E também no âmbito da construção de uma equipa de trabalho, eu acho que tem sido muito fraco aquilo que é o trabalho do governo quando estamos a tratar da própria polícia, estamos a tratar da própria segurança. Não basta sempre trazermos novos ministros e esperamos que os resultados mudem. Nós sabemos que a base conta muito quando estamos a tratar de qualquer atividade dentro da sociedade. Só se mudou o ministro, vai permanecer o comandante-geral o comandante da PRM. Então, isso pode ser também um problema dentro das estruturas dentro da sociedade. Então, tem que se analisar em todos os pontos qual é o problema, em todas as versões da nossa sociedade para se combater um problema. Não pensar que o ministro por si só, que só traz as questões mais ligadas à política, não entra mais para o campo da atuação, estamos a falar do terreno, vai conseguir, vai mudar estes problemas que apoquentam Moçambique, principalmente neste segundo mandato do presidente Filipe Nyusi. Então, tem que se pensar no problema de uma forma genérica, não de uma forma específica, olhando para a figura do ministro como a solução de todos os problemas que afetam uma nação. E ainda dizem os autores que eu citei aqui, a questão ligada à corrupção, que isso aqui é um tecido social. Não só podemos olhar para a questão da superfície, dizermos que o problema está aqui, mudamos o ministro e os problemas vão se resolver. Mas também temos que olhar para o resto, da hierarquia, o que é que está a acontecer para podermos combater um determinado problema. Doutor Camilo, entende que devia haver esta mudança, esta troca também da voz do Comando-Geral da PRM? Bom, eu acho que a questão de base, efetivamente, são as pessoas que marcham as instituições, não é? Aqueles que se debatem, efetivamente, com os assuntos diretamente, numa primeira instância. Então, o que tem que se precaver neste momento é exatamente isto. Varrer com essas pessoas que mancham as instituições e acabam por criar um descrédito nas próprias instituições. Estive aqui a ouvir a colega que, de certa forma, já não tem credibilidade no discurso dela, mostra que já não há uma credibilidade nas instituições, mas quem faz as instituições são as pessoas. E nós temos que perceber que quem estraga as próprias instituições são essas pessoas. As instituições estão lá, as normas estão lá. O que interessa é fazer cumprir com essas normas, fazer com que essas normas sejam instituídas nas instituições públicas e acima de tudo, haja uma responsabilização, uma penalização em relação aos atropelos que acontecem dentro das instituições. Por isso é que precisamos de um comando forte, de uma pessoa que tenha, digamos, uma postura, uma mão pesada, para que essas normas sejam
obedecidas e sejam implementadas. E é por aí que eu acho que o Presidente da República chamou o General Ronda por conhecer a pessoa dele, a forma dele de estar na instituição e perceber que é ele que vai puxar dos cordeirinhos para pôr a carroça a andar ou dentro dos carris. Muito bem. Doutora Laisa, nesta ordem de modernizar, de dinamizar o Serviço Nacional de Investigação Criminal, entende que deve-se mudar aquilo que são os modelos de recrutamento? Deve-se. Num dos programas anteriores, nós falamos sobre isso, que há uma grande necessidade, que nós aplaudimos até o fato de, por exemplo, o centro, se não me engano, é o centro de Matalane, que ia ficar fechado por um tempo para se melhorar as infraestruturas, para se melhorar alguma coisa lá. Isso é de salutar, é isso que deve acontecer, porque com o tempo nós temos novos tipos de desafios, temos novos tipos de crime. A cada dia que passa, os próprios criminosos, eles vão melhorando, vão se modernizando. Há necessidade da polícia também se modernizar junto com eles. Nós agora, eu lembro de uma música que cantaram, acho que era Estaca Zero, uma coisa assim, há uns anos atrás, que eles diziam que enquanto os ladrões andam em almeras, nós ficamos a persegui-los a pé. Então é difícil a gente trabalhar, por exemplo, com o cybercrime, se a gente não entende nada de informática, a gente não entende nada de tecnologia. Então, é necessário que nós também nos desenvolvamos. A polícia tem que ser dotada de novas capacidades, de novas tecnologias, de novos métodos de funcionamento. Nós não podemos continuar a querer lidar hoje, em 2023, com a criminalidade de forma que a gente lidava em 75. As coisas claramente que têm que mudar. Eu gostaria de responder um bocadinho, a pergunta que fez ao colega Camilo não foi direcionada a mim, mas eu achei melhor que também vou responder. A questão da alteração, talvez, dos comandantes. Eu não sei exatamente quantos meses faz isso, mas o comandante provincial foi substituído há pouco tempo. E há bem pouco tempo houve um rapto no Fomento, bem próximo do comando, acho que talvez, não sei exatamente, são 300, 400, 500 metros, mas ali na CMC, para quem vai ao Fomento, tem o comando provincial ali perto, houve lá o rapto. Então, é por isso que eu digo que há necessidade de se formar, há necessidade de melhorar a tecnologia, há necessidade de se preparar mais as pessoas que vêm para isso, porque agora nós estamos a recrutar só porque queremos mais polícias, queremos mais proteção, estamos a pôr 16 mil homens a ir se formar, isso é praticamente impossível, nós já falamos sobre isso, que não há qualidade nenhuma, principalmente nestes novos formandos, tanto que debatemos há pouco tempo que deviam ir à reciclagem. Eu não entendo como é que se recicla alguém que acaba de sair da formação. Então, não é questão de se empossar um novo ministro, de se trocar o comandante-geral. Há alguma coisa estrutural lá que deve ser resolvida, lá no interior. É algo, como dizia o colega Shamsuddin, não é uma questão superficial de nós acharmos que um ministro há de vir mudar isto, ou um comandante-geral há de vir mudar isto. Tem que concordar também com o colega Camilo. É uma questão estrutural que deve se olhar desde o topo até a base, o que é que está a acontecer. Porque a nossa polícia pode estar não muito dotada de uma e outra tecnologia, mas não estão tão atrasados assim como eles deixam aparentar, não. Eles sabem muito bem o que é que está a acontecer, mas de certa forma o sistema desconsome e eles têm que chegar lá, dançar a música que está a ser tocada naquele momento. Eu vi uma situação há uns anos que a minha mãe foi assaltada, roubaram-lhe o carro. Alguém me disse, se tu me deres 50 mil, eu te trago o carro. Eu disse, primeiro traz o carro, depois eu te dou, não vou te dar 50 mil a troco de nada. Mas eu já vi isso aí acontecer. Alguém tirou o dinheiro, entregou e a pessoa trouxe o carro. Significa que a nossa polícia tem capacidade de achar esses ladrões. A nossa polícia tem capacidade de encontrar esses sequestradores, de recuperar esses sequestrados e devolvê-los às famílias. Mas se não está a fazer, é porque está a haver um impedimento lá. É isso que nós temos que ir curar lá. É isso que nós temos que resolver no dia 11 de outubro. Olhando para a questão ligado à formação, todos nós somos unânimes em que a última formação foi muito péssima, olhando também para os desafios que
somos, quer dizer, submetidos quanto a nação, quanto Estado. Então, não se permitia, quer dizer, que o Estado moçambicano tivesse que formar daquela maneira, como fez quanto a da última corporação relacionada com os nossos agentes da PRM. Então, tendo em conta os desafios que a minha colega aqui enumerava, fica muito chato nessa altura formamos os agentes da lei e ordem daquela forma, tendo em conta os novos desafios relacionados com a modernidade, relacionados com a evolução da própria ação dos criminosos. Então, estaríamos nós a sem fazer nada e a pensar que o problema só reside na pessoa ou na figura do ministro. Conforme eu disse na minha primeira intervenção relacionada com este assunto, o que nós devemos fazer ou o que deveria fazer o governo do Estado moçambicano é reformatar esse todo o sistema, porque nós temos em mente que o sistema não está bom para lidar com aquilo que é a conjuntura atual, do ponto de vista de estancar com aquilo que é a criminalidade dentro de Moçambique. Mas essa situação ligada a rapto e mais atos que causam o terror dentro da nossa sociedade, não só estão ligadas ao próprio ao Ministério do Interior. Temos outros ministérios que também deveriam ser chamados aqui a cooperar com este ministério para que se tenha resultados profundos relacionados com a questão de sequestro. Estamos a falar de agentes ligados à questão dos bancos, porque a maior parte das vezes nós temos tido conhecimento que os criminosos conhecem aquilo que é a realidade bancária dos seus sequestrados. Então, é uma situação em que deve-se fazer um estudo dentro da sociedade para se combater este problema de uma forma geral e não deixar escapar nenhum setor que esteja envolvido no esquema desses crimes que foram bem mencionados pelo presidente da República quando da tomada de posse do novo ministro do Interior. Olhando mesmo para aquilo que são as palavras, é a posição do Pascoal Ronda, faço essa questão para os três painelistas. O novo ministro diz que não vai admitir, diz que é imperdoável a questão da corrupção no seio da polícia. Doutor Camilo. Isto vai responder um pouquinho daquilo que eu comecei aqui a dizer, que esta figura, General Ronda, é uma figura carismática, daquelas que tem mão pesada. E se ele diz tolerância zero à corrupção, também vai dizer tolerância zero a todo tipo de infração que possa existir na instituição que ele vai dirigir ou está a dirigir a partir de agora. Então é efetivamente isto que nós precisamos mesmo em todas as instituições de Estado, tolerância zero em relação a esta questão da corrupção, a esta questão do nepotismo, a esta questão do amiguismo. Precisamos, para que as instituições todas funcionem em pleno, de certa forma, tem que deixar de haver esta ligação amigo do chefe, sobrinho de fulano e de cicrano, e depois, acima de tudo, é eliminar tudo que é gordura que existe nas instituições de Estado. Quem está a mais deve ser retirado. Não vale a pena nós termos números de pessoas dentro das instituições que não fazem nada. Então, também temos que olhar para esta questão de número de pessoas que as instituições públicas têm. Eu acho que a questão também de prova de vida é muito importante dentro das instituições, e eu acho que é por aí que o General Ronda quer acabar com este tipo de problemas que esta instituição tem, e para isso ele tem que partir por esse discurso e pôr em prática o discurso que ele deu a quando da sua tomada de posse. Doutora Laisa? O discurso é bonito e é encorajador. O que eu posso dizer, eu quero ver isso acontecer. Porque de discursos nós já estamos feitos. Nós há 10 anos atrás éramos patrões do presidente Inhusse. Há 10 anos atrás nós éramos patrões dele.
Mas hoje em dia eu estou a me ver numa situação que eu que sou patroa, estou a levar de uma rasta que tu não tens ideia, comboio, mas o meu empregado está a viver bem. Então, discursos para mim já não me levam a lugar nenhum. O doutor Camilo disse uma coisa bonita ao meu respeito que eu queria dizer, mas eu não soube como explicar. Eu já estou cansada. Já não creio em nada, eu só creio vendo. Estou tipo aquele da Bíblia, esqueci o nome dele, me fugiu agora. Que ele disse, eu só vou acreditar vendo os furos que fizeram em ti quando estavas na cruz. Jesus, se és tu, eu quero ver. Eu estou dessa opinião que eu também quero ver o general Ronda a mudar esta corrupção que está nas estradas. Primeiro, se não sei quem esteja a ver este programa, eu gostaria de pedir a ele, antes de tratar esses assuntos dos sequestros, não que não sejam importantes, são sim, mas general, vamos trabalhar com as estradas primeiro. Se eu conseguir notar alguma mudança, nem que seja pequenina assim, nas estradas, o que está a acontecer com os transportadores públicos, com quem se faz a estrada com viatura nos dias de hoje, nós podermos ser parados por um polícia. Em 2007, 2009, na altura que eu fiz minha carta de condução, eu encontrei um polícia, eu estava sem cinto de segurança. Aquele senhor parou-me por 15 minutos e me falou, me chamou a atenção. Depois daquele dia, eu quando estou numa situação de estar na estrada sem cinto de segurança, eu sinto-me mal. Ele não veio a correr para me passar multa, nem para me pedir uns 100 meticais. Mas não é o que a gente vê hoje. A nossa polícia fica escondida nos arbustos, nas ruas, para caçar, para tirar dinheiro das pessoas. Nós não estamos mais preocupados se a pessoa está a fazer certo ou errado. Nós vemos alguém a sair bêbado no roadblock, como se chama. A pessoa está a sair de lá bêbada. Como é que está a sair de lá conduzindo? Então, nós queremos ver essa mudança primeiro. Para eu achar que este discurso foi bonito, que este discurso foi coerente, eu preciso de ver alguma coisa. E para mim, o segredo está naquilo que o doutor Camilo está sempre a dizer. Doutor Camilo, acho que se candidatar para algum cargo, eu sou capaz de votar, porque a questão da responsabilização, enquanto nós acharmos os corruptos, nós acharmos as pessoas que ficam a fazer as coisas erradas e não se tomar nenhuma atitude exemplar para aquela pessoa, isto não vai ter cura. Nós vamos estar a todos os dias a vir fazer um discurso bonito, tolerância zero. Eu acredito que esse discurso não é exclusivo do general Ronda. Alguns outros já devem ter feito, nós podemos não ter registrado na altura, mas se nós vamos a procurar nos discursos de empossamento deles, dos outros ministros, mesmo para outras áreas, nós vamos descobrir que eles já disseram isso, que tolerância zero. Mas o que está a acontecer com a tolerância zero? Nada. As pessoas continuam a se corromper cada vez mais. Daí que eu digo, há necessidade de se rever o sistema. Não são os ministros. Por isso que eu disse no princípio, na minha primeira intervenção, que a questão não é incompetência. A questão não é falta de conhecimento ou falta de preparo. É o sistema que está corrompido. Então, eu posso entrar lá com todas as minhas boas intenções e não conseguir fazer absolutamente nada. Samsudin? Exatamente. Os autores que eu trouxe aqui, Chabal e Dalloz, falam também da questão ligada à corrupção. E esta questão da corrupção aqui também está ligada aos outros fatores que também existem aqui dentro da nossa sociedade, que fazem emergir a corrupção para dar trâmite muitos processos. É a questão da burocratização dentro nas instituições. Então, se formos a olhar aquilo que é o discurso do novo ministro de Interior e pensarmos naquilo que é a nossa sociedade, eu acho que isso não pode se adequar. Não se adequa por quê? Posso dar aqui um exemplo que a colega dava, a questão ligada à estrada. Estamos a falar dos transportadores públicos. Vamos que encontrar a maior parte deles não tem, licença, não estão licenciadas para poderem circular. O que é que esses agentes, esses transportadores vão fazer para poder estarem à via, sabendo que são ilegais? Vão optar por pelas questões ligadas à corrupção. Então, quando não haver aqui um sistema, de uma forma generalizada, que cure não só o Estado moçambicano, mas a todos os Estados africanos que têm optado por criar barreira daquilo que é a legalidade em todos os setores, a corrupção sempre vai prevalecer. E
Para terminar, eu direi que o que o ministro diz, quer dizer, quando da sua tomada de posse, é um mero discurso político. Todo mundo diria a mesma coisa naquelas circunstâncias, mas reconhecendo aquilo que é a realidade do ponto de vista social. Somos todos unânimes que há 0% de se combater a corrupção dentro das nossas instituições, dentro do nosso país. Nós sabemos como que as nossas instituições têm funcionado, quer dizer, tem estado sempre tem estado a funcionar de uma forma informal. E isso também a população entra neste panorama, quer dizer, como colaborador, porque podemos dar exemplo do Ministério de Interior. Se eu quero tratar o meu bilhete de identidade, vendo que a fila é enorme, não vou querer cumprir, vou me envolver aos atos de corrupção. Não só podemos ver a corrupção como sendo aquele elemento mais grave que condiciona, às vezes, o funcionamento do Estado, mas que também vem fazer, quer dizer, o que a população vai fazer na base, também isso também podemos associar para o não funcionamento de forma formal das instituições. E assim é muito difícil, tendo em conta aquilo que é a nossa sociedade. Muito obrigado. Vamos olhar agora para o segundo tema. O governo apreciou e aprovou na última terça-feira a proposta de lei que aprova o regime de abastecimento público de água e saneamento. A mesma será submetida nos próximos dias à Assembleia da República. Doutora Laisa, começo por ti. Como é que olha para esta pretensão do governo de querer regularizar aquilo que é o abastecimento de água, olhando mesmo para o setor privado, que é a maioria que disponibiliza aquilo que é o precioso líquido para a população? Roubo. Posso resumir dizendo assim, isso aqui é uma forma que o governo está a achar de ir tirar dinheiro aos privados. Eu vivo num bairro de expansão. Quando eu fui para o lugar onde eu vivo, a água da FIPAG saía uma vez por mês. E como é que eu era capaz de viver num lugar desses, se não tivessem estes fornecedores privados? O governo não pode estar a aparecer, a querer ganhar às custas de um trabalho que alguém começou sozinho. Eu não vou fazer o trabalho todo de escavação e quando eu encontro a pedra, eu ter que partilhar com o governo. O governo o que tem que fazer é procurar se associar a estes privados, principalmente aos privados que ainda estão por vir, ainda estão por ir se inscrever ou estão para ir institucionalizar as suas empresas. Porque a pessoa pega no seu pobre dinheirinho, investe no furo, investe nas motobombas e isto e aquilo, investe nas tubagens para fornecer e depois vem o governo que quer regularizar. E essa regularização vai terminar aonde? Vai terminar em algum pagamento, ali vai sair algum pagamento que estas instituições vão ter que pagar ao governo. E é isso que faz com que os nossos serviços básicos neste país continuem a ser extremamente caros, porque o governo não abre espaço para a concorrência. Nós temos, num país grande destes, temos uma empresa que fornece energia. É justo nós estarmos, depois de 75 para cá, nós estarmos todos a depender da EDM. Nós vemos outros países, tem um monte de empresas que estão a fornecer energia, tem energias renováveis e outros tipos de energia. Por que nós temos que estar acoplados e colados à EDM? Porque alguém está a ganhar com isto e não quer que mais ninguém ganhe. O que me preocupa muito mesmo nesta sociedade é que o governo de Moçambique não quer ver ninguém a sobreviver ou não quer ver ninguém a progredir na vida. Quando eles percebem que ali tem alguém que está a sobressair, eles querem ir lá abocanhar. Vê que aquele ali já está a enriquecer um bocadinho, eles vão lá afanar as coisas. Não é assim que se faz uma sociedade. Nós temos que aprender a perder para ganhar. Nós temos que aprender a abrir mão. Nós entendemos que o governo precisa de coleta de impostos, precisa disso para sobreviver, até para nós sairmos deste ciclo vicioso de pedintes que nós estamos com a comunidade internacional. Nós precisamos de ter mais coleta de impostos ao nível interno. Mas não é nestes níveis, não é com estes tipos de serviços. Nós tivemos há poucos tempos com a greve dos médicos. Quantos de nós moçambicanos
capacidade de ir a uma clínica? Quantos de nós têm capacidade de ir a um hospital privado? São poucos, mas por causa de quê? Porque não há uma abertura para este tipo de situações. Eu vejo nos noticiários, por exemplo, do Brasil, vou usar o Brasil, que eu acompanho muita coisa lá do Brasil, eu vejo que tem clínica do doutor fulano, tem clínica do doutor fulano, porque o serviço, a oferta é que acaba, de certa forma, regularizando o preço. Porque se há muita gente a oferecer o serviço, os fornecedores têm, de certa forma, que fazer a competitividade. Mas se nós temos só uma empresa a prestar um certo serviço, fica difícil. Nós tínhamos as águas de Maputo, sei lá, a gerir as águas aqui da cidade e província de Maputo. Estamos numa situação que não temos um sistema de retenção de águas. E nós, quando precisamos de água, temos que ir à Suazilândia, temos que pedir à África do Sul que abra um bocadinho ali as comportas para nós podermos ter abastecimento. É assim que nós vamos gerir. É assim que uma empresa séria funciona, a depender dos outros. Porque se eu não sou capaz, deixe os outros. Eu não estou aqui a dizer que essa teoria é totalmente errada. Não, não é. É certa, sim. Há necessidade de se pagar algum imposto, há necessidade de se pagar. Mas é nesta fase em que o governo não tem capacidade de prover água para toda a população moçambicana, e aqueles poucos que podem prover ou que estão a auxiliar, a pessoa vai lá para ir incapacitar. O que vai acontecer é que muitos destes vão abandonar este serviço. Muitos destes vão abandonar. Qual é o suporte que o governo dá para estas pequenas empresas? Porque não é só tu apareceres comboio a querer tirar os benefícios. Tens que também saber dar suporte. Tens que também saber o que é que aqueles pequenos empresários precisam para esta área. Eu acredito que se fossem incentivados nesse sentido, nós não teremos essa situação de falta de água que nós temos no país. Porque haveriam mais pessoas a quererem se disponibilizar para ir abrir furos em outros lugares e fornecer água. Mas o que é que acontece? O governo espera. Deixa a pessoa ir lá fazer o trabalho de base, abrir o furo, montar tudo. Quando já montou, o governo vem quer regularizar. Essa é a situação que está a acontecer um pouco por todas as áreas. O governo vê, a obra está a ser feita, deixa aquilo andar um bocadinho até a primeira viga. Depois vai lá e embarga. Para quê? Para depois aquele sair dali, a correr para o município, ir pagar lá um dinheirinho para que a sua obra continue. Então, isso é uma forma de resolver o ordenamento territorial? Não. Nós estamos numa situação em que um jovem está com dificuldade de construir um quarto de sala para ir viver com a sua esposa que acaba de noivar ou que casou com o seu filhinho. E construiu até a primeira viga, a duro sacrifício. E a gente chega lá e embarga ou manda destruir aquilo tudo. Porque nós esperamos a população fazer para nós irmos atrás. A África do Sul, por exemplo, quando eles querem criar um novo território, eles primeiro abrem ruas, vão criar escolas e sei lá, hospitais, e a população faz o quê? Vai atrás daqueles serviços. Mas aqui não. Nós vamos para Gondosa, sem transporte, sem nada, vamos nos arriscar a andar de My Loves todo dia, às custas da nossa própria saúde. Quando lá vê que tem uns 1000 e tal moradores, já dá para meter um TPM, fazer um dinheiro ali. Eles começam a vir, começam a querer ordenar. Por que não ordenaram antes? Por que não foram organizar antes? Nós vemos a situação da circular de Maputo. Vieram ali porque são 200 metros para lá. Eu tive um amigo que tinha um terreno na estrada, mandaram-lhe sair dali porque estava na estrada. Mas temos um empreendimento gigantesco na rotunda do Moalaze. Acho que é a primeira rotunda para quem está vindo do Zimpeto. Aquele empreendimento é de alguém, dos camaradas. Está, acho que, a 2 ou 3 metros da estrada. Por que não apareceu ninguém para embargar aquela obra? Mas por causa de quê? Porque tudo neste país está em benefício dos camaradas. Tudo neste país está em benefício dos nossos bolsos. Enquanto isso, a população sofre, a população geme, a população chora. Estamos aí, daqui a uns 15 dias, vamos aparecer a dizer que nós somos vossos empregados, nós estamos aqui para vos servir, depois mais 5 anos de sofrimento. Muito obrigado, doutora Lázaro. Doutor Camilo, como é que olha para esta pretensão do governo de querer regularizar aquilo que, ou melhor, regular o sistema de abastecimento de água e saneamento, uma vez que o fornecimento de água, ou melhor, o acesso a este precioso líquido continua deficitário no país e, apesar do Presidente da República já ter inaugurado vários sistemas de abastecimento de água, esta situação ainda carece de muita atenção por parte do governo?
Bom, ia mesmo fazer essa retificação que não é regularizar, é regular, é exato. regulamentar, é normalizar, pôr tudo em normas. O que está a acontecer é que nós temos muitos agentes privados que, de certa forma, ao longo deste tempo, ajudaram muitas comunidades, foram eles que, de certa forma, foram salva-vidas de muitas comunidades em bairro de expansão. Agora, por causa do número crescente de agentes econômicos, neste caso de fornecimento e abastecimento de água, saneamento também, né? Porque também temos muitos agentes a fazer o saneamento. Então, o que interessa, o que o governo quer fazer neste momento é regulamentar, ter uma norma para esses agentes, porque, contrariamente ao que a explanação aqui da doutora Laisa, o que interessa neste momento, primeiro, é a tal questão da responsabilização. Existem muitos agentes a fornecer água, nós sabemos em que condição, em que situação, porque para tu fornecer água, fazes o teu furo, levas o teste da água, mas a água sair do furo até o armazenamento, naqueles a gente vê nos bairros de expansão, que tem uns tanques, e muitos deles, se me ajudarem aqui, eu não vivo em bairro de expansão, mas eu noto quando vou a muitos bairros que há muitos tanques em situação deplorável, a verter água constantemente, expostos ao sol. Então existe esta questão da responsabilização para poder haver uma qualidade no fornecimento de água. Existe também a preocupação do governo na questão de harmonizar ou saber quantos agentes econômicos que existem nesta questão de fornecimento e saneamento básico, fornecimento de água e saneamento. Quantos agentes, o que estão a fazer, como é que fazem? Porque na questão de saneamento a gente também não sabe onde é que as pessoas vão despejar aquilo tudo que recolhem. Tem que haver um controle. É neste sentido que nós temos que olhar, e eu aprovo neste quesito. E, acima de tudo, estes fornecedores de água e de serviços de saneamento, de certa forma, são agentes econômicos. E, por serem agentes econômicos, produzem dinheiro. E lógico que o governo, de certa forma, tem que taxar a eles. Eles têm que estar licenciados. É nesta perspectiva toda em que o governo está a criar porque a gente for a ver, há uma concorrência desleal. Porque há agentes de fornecimento de água que estão licenciados e há outros que não estão. Há agentes de fornecimento de serviços de saneamento que estão licenciados e outros não. E, de certa forma, é como tudo. Falamos dos transportes também. Existem transportadores que estão licenciados, outros nem por isso. E um pouquinho disso que anda aqui no nosso país. E nós temos que acabar com isto. Se não começarmos com esta questão da regulamentação, nesta questão da credenciação, onde é que a gente vai parar? Não estou contra aqueles que se fazem. Se for para que... Não sei como é que eles procedem, digamos, a sua atividade, como é que cobram, mas pelo que eu vi, eu até perguntei um agente de água, percebi que eles têm uns contadores que põem, contabilizam a água que se tira, etc, etc. Mas, ok, isto é feito assim, e nós sabemos que aquilo que é a lei de extração de recursos naturais, como é que a coisa funciona. Então, tudo isto está dentro do parâmetro de regulamentação que nós temos que prestar atenção. Não podemos, de ânimo leve, pensar que com esta prática ou com esta proposta que o governo traz é para dificultar, só para dificultar. Não, muito pelo contrário. Se acontecer alguma coisa numa zona que um agente fornece água e haja uma intoxicação, haja uma bactéria, haja qualquer coisa, quem é que se vai responsabilizar? Aí há de ir atrás do governo para pedir que ajudem para resolver um problema de alguém que não está credenciado, de alguém que não cumpre os regulamentos que estão traçados. Então, é um pouquinho disto que nós temos que olhar, independentemente se é tal coisa que eu sempre digo, o nosso Estado, diante daquilo que são as autoridades locais,
acaba por um pouquinho também de pecar, porque começamos sempre pela morte, não é? E estive também atento aqui à explanação da doutora Laisa, em que primeiro nós temos que privilegiar, digamos, serviços básicos nos sítios em que as pessoas estão a migrar, não é? Para se instalar. E nós nós como governo local acabamos por negligenciar um pouco disto e vamos sempre um pouquinho depois das pessoas se instalarem. Mas também temos um problema sério de que as pessoas acabam por ocupar espaços muito antes de se regularizarem, não é? Antes daquele espaço estar disponível para habitação ou para qualquer outra atividade, as pessoas acabam por ocupar primeiro espaço e depois vão regularizar. Quando chega a fase da regularização daquele espaço, aquilo já está uma salada russa em que nem a própria autoridade local tem condições de poder prover ou encontrar condições, digamos, de transitabilidade, condições até de edificar, digamos, instituições que possam servir em locais, nessas regiões, em locais, digamos, que estejam acesso a todos. Então, existe também essa preocupação e nós vimos, estivemos aqui a falar em programas atrás da questão de Marraquém, por exemplo, em que a autoridade local, a administração de Marraquém está-se a debater, falamos uma semana em que estava-se a debater com a questão lá daquele espaço lá, daquela empresa, exatamente, e agora vimos um vídeo do administrador em que ele fechou uma entrada em que estão pessoas a ocupar um espaço. Então, são esses problemas que nós temos. Eles ocupam o espaço hoje para depois se intitularem, digamos, nativos, não é? Circulou um vídeo semana passada do administrador de Marraquém. Ele fechou a estrada, abandonaram as viaturas naquele local, estão a edificar casas ali, edifícios e não sei o quê. Daqui a uns meses vão se intitular nativos daquela zona. É exatamente isto que nós temos que começar a evitar como autoridades locais. Para primeiro fazermos esta questão do estudo urbano, né? Fazemos um planeamento urbano, arruamentos, para depois fazer o parcelamento onde as pessoas vão ocupar. Tivemos alguns exemplos disto, no Salala é um exemplo disto. Houve uma parte do Salala, eu tenho um espaço lá em que, na altura do Carlos Tembe, ele fez o parcelamento, arruamentos, etc., para depois as pessoas ocuparem. Já estavam ali os espaços bem delineados, 15 por 30 ali, bem delineados, as pessoas tinham acesso àquilo. É aquilo que tem que se fazer. Onde já tem as instituições para funcionar, em locais, digamos, específicos, perto de acesso a todos, não que estas instituições tenham que ir depois de todos os habitantes ocuparem os espaços privilegiados e acabamos por ter um posto de saúde longe de tudo e de mais alguma coisa, uma esquadra também longe de tudo e mais alguma coisa por causa destas situações. Então, esta questão da regulamentação vem tarde, no meu entender, vem tarde porque estes agentes, vou chamar até agentes econômicos de fornecimento de água e de saneamento, já existem há muitos anos. Então, vem também, temos que chamar a atenção, vem também na senda daquilo que as águas da região está a fazer, que é terciarizar serviços. A própria Águas da região tem agora digamos, um regulamento em que pode terceirizar serviços. Alguém que quer ocupar um determinado bairro e fornecer água através das águas, de abastecimento das águas da região, pode, de certa forma, ser agente desse bairro. Prestar serviços tanto de abastecimento, de leitura, de assistência técnica. Tudo isso pode fazer, é só ir junto a Águas da região e requerer e ter condições, claro, para fazer isso. Então eu acho que esta regulamentação vem a par disto para que
tudo esteja em sintonia nesta questão da terceirização de serviços. Muito obrigado, Samsudino. Como é que olha para Adolfo, esta gostaria posição? de dar um conselho. 30 segundos só, doutora Liza, para... Já que o governo está nessa tempo. senda de organizar o ordenamento, o fornecimento, estamos a pedir aproveitar este mesmo processo, organizar as taxas de lixo, porque nós não podemos estar à procura de ir fazer aqueles que estão a ganhar, começar a pagar, quando há uns que estão a ganhar sem estar a prestar nenhum serviço. Eu vivo num bairro de expansão, conforme eu estava a dizer, eu pago taxa de lixo, pago taxa de rádio, mas eu nunca vi um carrozito sequer a passar a recolher resíduos na minha rua, nem no meu bairro todo. Não tem nenhum carro a recolher resíduos. Nós temos que meter os resíduos nos nossos carros, pedir aos nossos vizinhos que têm caminhão para passar a recolher, ir deitar aquilo não sei a quantos quilômetros de distância, porque não temos ninguém. Aproveitem e regularizem também essa situação com a EDM, que anda a cobrar taxa de lixo em cada vez que tu vais comprar energia sem necessidade. E outra coisa, o doutor Camilo esteve a falar do ordenamento, que nós primeiro vamos aos bairros, depois vamos regularizar. É verdade, muitas das vezes nós vamos primeiro viver, depois é que tratamos dos doados e outras coisas. Mas não há nenhum moçambicano que foi viver em qualquer bairro, não encontrou lá o chefe do quarteirão para fazer aquele processo das galinhas e mais o quê. Quando se faz o processo das galinhas, onde está o Estado? Aquele dinheiro que se recolhe para ir, aquilo que se chama lobolar terreno. Quem é que lobola o terreno? São agentes do Estado, nas pessoas, dos chefes do quarteirão, dos chefes das 10 casas, que estão lá nos bairros lá. Não há um lugar que a Frelimo não está, é mentira isso aqui. Eles estão em todo lugar. Eu fui a Quilimane agora, comboio era a primeira vez que eu saía, que eu passava de Inhambane. Eu vi bandeira da Frelimo no mato, num sítio onde não tem nada, tinha bandeira lá. Significa que eles têm uma célula lá. Da mesma forma que eles estão a ir colocar célula lá para controlar quem que está a militar no outro partido, quem que está a roubar água, quem que está a roubar energia. Que também coloquem essas pessoas para quando as pessoas começarem a ir ocupar esses lugares que ainda não estão preparados, eles têm a obrigação de ir aos governos distritais de informar que está a surgir um novo bairro lá. Vão fazer o estudo antes que aquilo fique ocupado. Vamos organizar tudo. Desculpa só 30 segundos. Calhar a doutora Liza dizer que, primeiro, as estruturas locais, como o chefe quarteirão, 10 casas, não são funcionários de Estado, primeiro. Dois, da mesma forma que nós temos que saber separar os poderes. Existe uma coisa que são partidos, existe uma coisa que são estruturas locais. O partido não é uma estrutura local. Então, nós temos que, quando eu falei da estrutura local, neste sentido em que a doutora Liza falou de que vai lobolar, por exemplo, entre aspas, o terreno, é disso que estamos a falar. Antes de haver esta questão de ocupação do terreno e fazer aquelas cerimônias todas tradicionais que as estruturas locais pedem, o que eu estava a tentar dizer aqui é que as estruturas locais, quando começam-se a perceber que efetivamente já existe uma movimentação de ocupação dos espaços, porque eu aqui acabei por abordar vários assuntos e falei dos ditos nativos. Nós, quando vamos ocupar o espaço, acabamos, em primeira instância, estar em contato com aqueles que achamos que são os nativos, não é? Para ocupar o espaço. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui é que se já existe esta tendência de ocupação do espaço, as estruturas locais, dentro daquilo que é a cadeia hierárquica, têm que comunicar as estruturas imediatamente superiores até chegar àqueles que verdadeiramente tratam desta questão da terra, para poder, digamos, parcelar, haver uma coisa bonita nos espaços que estão a ser ocupados. É disto que eu estou a falar. Então, e depois eu pedi mesmo à doutora Liza para poder perceber aquilo que é o partido e aquilo que é a estrutura local. Da mesma forma que existem bandeiras do Partido Frelimo distribuídas a nível nacional em tudo que é quilômetro quadrado deste país, também existem bandeiras de outros países, de outros partidos, em tudo que é quilômetro quadrado deste Moçambique. Então, não é só o Partido Frelimo que tem que ser vigilante a isto. Por isso é que em algum momento temos que nos despir de bandeira partidária para poder combater este tipo de situação. Mesmo sendo de outro partido, também temos que ser vigilantes.
para nós acabarmos com este tipo de atrocidades, porque acabamos por incorrer em erro de acusar, se calhar, instituições que não têm, se calhar, culpa nisto. Então, nós temos que nos despir mesmo das cores partidárias e juntos darmos as mãos para combater tudo que achamos que é de mal neste país. Muito bem, obrigado, Dr. Camilo Sabestini. Para sairmos deste tema, qual é a tua posição ao analisar esta pretensão do governo? Exatamente. Eu diria que os meus colegas disseram tudo. E eu concordo com as duas posições e digo que eles estão a avaliar num paradigma, quer dizer, tendo dois paradigmas diferentes. É justo que a doutora Laísa disse aqui, relacionado com aquilo que é o atraso do próprio governo em chegar às localidades, mas isso podemos associar com aquilo que tem sido o desenvolvimento do ponto de vista de estados africanos, assim como a questão de urbanização em Moçambique, depois da independência, depois da guerra civil. Então, esses todos os problemas têm afetado aquilo que é o funcionamento normal do governo ou do Estado moçambicano, onde há essas artimanhas de que a sociedade chega primeiro dentro de um bairro, vai se estabelecer, é aí que depois chega o governo para incrementar aquilo que são as normalidades dentro de uma sociedade. E isso eu também digo que é muito oportuno. Estamos a tratar da questão de formalização, quer dizer, das atividades dentro da sociedade, porque não podemos continuar a viver num ambiente informal se nós queremos criar um desenvolvimento com a sociedade. Mas tem que haver aqui, por parte do governo, atendendo e considerando que nesta altura em que nos encontramos, do ponto de vista de desenvolvimento, estamos no outro patamar. Então, não vamos continuar a fazer as coisas conforme fazíamos antes da década de 2000. Então, o governo tinha que estar a acompanhar aquilo que é o passo de desenvolvimento da sociedade, mas relacionado com a questão ligada à regulação, regular a questão do abastecimento de água. Eu digo que os fornecedores chegaram sim primeiro, e isso é justo, porque estávamos a sair das guerras, da guerra civil, da guerra de libertação. Não havia momento de institucionalizar todo esse serviço, porque havia aqui uma necessidade por parte da população de ter esse líquido precioso à sua casa. O que, se formos a olhar aquilo que é a nossa burocracia no nosso Estado, quer dizer, estabelecemos aquelas condições de que o indivíduo ou qualquer empresário que queira estabelecer, quer dizer, queira abastecer água dentro de uma sociedade, tem que primeiro criar quer dizer, condições do ponto de vista de formalização. Isso levaria muito tempo e teríamos famílias a sofrer. Mas este é o momento oportuno para o governo fazer as mesmas atividades. Isso vai ajudar ao povo moçambicano, vai ajudar a muita população dentro da nossa sociedade. O que eu também poderia pedir era questão ligada já com aquilo que são as instituições do governo ou do Estado que estão a abastecer água a nível das grandes cidades, que também tinham que olhar, quer dizer, em que condições estão a abastecer este líquido precioso. Podemos olhar para aquilo que tem sido as atividades das águas de Maputo e para os tubos que estão a usar em pleno a década de 2020 para cá. São tubos que, quer dizer, que já estão há muito tempo, outros tubos estão lá desde o período colonial. Então, tem que se fazer a fiscalização dessas atividades também, não só do privado. Obrigado. Vamos agora olhar para o nosso tema, onde o governo pretende reduzir aquilo que é a taxa da alfabetização, que ronda nos 38,3% até 2029 para 23%. Só subir, voto mesmo para si. Há condições para que, é necessário que o governo
tenha este todo o tempo, este espaço todo para reduzir aquilo que é a taxa da alfabetização no país, ou mesmo pode ser algo feito de forma regular e de forma rápida, sem precisar que haja esta extensão de tempo? Exatamente. Numa primeira instância, primeiro estamos a falar do período, estamos a falar daqui até 2029, se não estou em erro, aquilo que foi colocado pelo governo de Moçambique. E temos de saber que os programas quinquenais dos governos têm sido os mesmos, olhando para aquilo que é a situação do Estado moçambicano. Não existe aquilo que é a agenda do Estado, mas a maior parte das vezes existe aquilo que é a agenda do governo, que por ironia de destino a mesma agenda não tem sido dado a continuidade por parte do governo que vai suceder o mesmo. Então, eu acho que não era o momento oportuno para pronunciar do ponto de vista de período nesses moldes. E a outra questão que poderíamos analisar também é o que é analfabetismo, atendendo, considerando aquilo que são as mudanças do ponto de vista, quer dizer, daquilo que é a dinâmica do mundo. Dizíamos antes que o analfabeto é aquele que não sabe ler e nem escrever. Mas hoje em dia, para poder integrar os objetivos do milênio, será que o analfabeto ainda continua sendo, ou ainda vamos continuar a definir o analfabeto aquele que não sabe ler nem escrever? Então, temos que definir novas políticas relacionadas com a educação que vão responder àquilo que são os objetivos de milênio, aquilo que são os objetivos de desenvolvimento. Então, é o que está a faltar aqui. E a questão do período, eu já vi, quer dizer, já disse que o governo, quer dizer, que virá, pode não dar continuidade, porque não é obrigado. Isso porque não temos aquilo que é a agenda do Estado no que concerne a desenvolvimento de toda uma sociedade. E conforme tenho dito que a educação é muito bom dentro de uma sociedade, porque é através dela que nós garantimos a qualidade do indivíduo para poder desenvolver do ponto de vista interno e para também poder competir ou cooperar do ponto de vista externo. Muito obrigado. Aquilo que é esta taxa de analfabetismo que está a rondar nos 38 e até 2024 há esta pretensão de ter esta redução também, mas o governo tem uma posição de uma redução maior até 2029. Comboio, isso para mim é mais um discurso. Porque para mim a questão da educação não está nas temporizações, nos tempos, nos timings que a gente vai dar. Está na melhoria da qualidade de ensino. Porque aqui nós estamos com um problema grave no Ministério da Educação e em outros ministérios, que se alguma coisa não está bem, nós vamos lá e trocamos o ministro, colocamos outro para que ele traga uma nova dinâmica. Mas o que está a acontecer é que a cada ministro que toma posse, ele vem com novas normas, vem com novo currículo. Nós estamos na situação de a criança que este ano está na 5ª classe, não pode chumbar, porque se chumba, no próximo ano está a entrar um novo currículo que não pode... Eu estive numa situação, a minha filha estava aqui no ITC e pressionavam na escola, ela vinha me dizer: mãe, os professores dizem que este ano nós não podemos chumbar, porque no próximo ano vamos entrar no sistema modular e nós que não estamos nesse sistema não vamos ter espaço lá. Então significa que ali estamos numa situação onde a pessoa sabe, não sabe, tem que passar, porque o sistema que está a vir, que o novo ministro adotou, é o sistema modular, que já não vai servir para ti. Então você tem que ir, sabe, não sabe? É o que estava a dizer o colega Shamsuddin. Nós temos que estar a nos preocupar com a situação do analfabetismo, a definição do analfabetismo hoje. Porque antigamente é o que ele estava a dizer, que era para quem não sabe ler nem escrever. Mas nós hoje temos analfabetos escolarizados, assim posso dizer. Temos analfabetos que são escolarizados. A pessoa foi à escola, estudou, fez até a 5ª ou 7ª classe, mas mal sabe escrever, mal sabe ler. Ainda foi ontem ou antes de ontem, eu estava a ver um noticiário, já não lembro de onde que foi, que o repórter foi a uma escola primária. Ele visualizava, filmava lá os cadernos das crianças e tu vias um aluno da 7ª classe a escrever mal, muito mal mesmo.
E a criança está na 7ª classe, está num nível em que a exigência para aquela criança já não é escrita, já não é leitura. São investigações, procurar investir mais. Eu penso que a educação moçambicana precisa de se rever. Não precisa de mudar de ministro, precisamos de ganhar a nossa identidade. Nós temos que parar de estar a ver uma coisa que está-se a fazer na Holanda, nós corrermos, vimos aplicar aqui. Outro viaja para os Estados Unidos, vê algo, vem correr, quer aplicar aqui. Nós temos que saber que nem tudo que funciona para os outros vai funcionar também para nós. Nós tínhamos uma educação muito boa até 1989 ou 90. A educação era boa. Nós na 5ª classe já sabíamos ler, já sabíamos escrever, já fazíamos os ditados. Hoje em dia uma criança da 5ª classe mal sabe escrever o nome. O nome que para nós, o nome é aquilo que nós aprendemos na 1ª classe. Então a questão não está em dizer que daqui a 5 anos nós queremos reduzir. É o que está a acontecer. Estamos a colocar tempos, estamos a fazer o quê? Estamos a criar passagem automática. Porque para nós, analfabeto é aquele que nunca foi à escola. Então ele que vai à escola e sai rápido para o ensino secundário. E qual é a qualidade que ele está a levar para o ensino secundário? Nenhuma. Então nós temos que verificar a qualidade do nosso ensino, temos que verificar as nossas condições. Nós não temos que achar que algo deu certo para um, vai dar certo para nós. Nós temos que nos avaliar, porque nós, na nossa educação, o governo tem a sua parcela de culpa, não podemos deixar para trás, mas nós, como sociedade, também temos a nossa parcela. Nós não podemos... Eu costumo dizer assim, há diferença entre ensino e educação. Ensino é na escola, educação é em casa. Se eu não consigo educar meu filho, o professor há de ir conseguir. Nos meus tempos, a professora arranhava minha orelha assim, dava-nos numa boa reguada e nós voltávamos para cá com as mãos a arder. E quando chegávamos em casa, nem abríamos a boca, porque sabíamos que fizemos coisa errada. Se eu chegasse em casa e dissesse à minha mãe, olha, meu professor me bateu, ela perguntava por que não fiz TPC. Era normal eu levar porrada de novo. Mas hoje em dia, o aluno chega na escola, não fez TPC, o professor dá umas 2 reguaditas, no dia seguinte ele está a ser recolhido para as celas. Porque ele bateu uma criança, porque você bateu no meu filho, por quem você é para bater no meu filho? Porque nós não queremos mais que os nossos filhos sejam submetidos a uma educação. Nós queremos que os nossos filhos vão à escola para ir aprender 1 mais 1, para depois amanhã eu lhe colocar na minha empresa ou em algum lugar. Mas não é assim. A sociedade toda precisa de se rever. Camilo, a sua posição em torno desta pretensão do governo em reduzir aquilo que é a taxa do analfabetismo no país? Bom, é muito boa a pretensão e é uma luta que a gente já vem travando, tanto como sociedade, já vemos travando isso há muito tempo. Para mim, não interessa muito darmos deadlines e apresentarmos números de redução. Interessa-me primeiro me dizerem como vamos fazer isto. Quando tu mandaste os temas do programa, eu acabei por entrar para a net para ler um pouco sobre esta questão da redução do analfabetismo, o que é isto do analfabetismo, o que é que está-se a fazer, como está-se a fazer, e vi que esta luta, pelo menos nesta altura contemporânea dos nossos dias, eu estou a ver que desde 2011 que nós estamos a tentar reduzir este índice de analfabetismo. E para mim não interessa vir e dizer que queremos, porque é uma luta muito grande e para mim é bom, para mim e para todo mundo é bom que se reduza os índices de analfabetismo. Mas como é que nós vamos fazer isto? Como é que o Ministério da Educação pretende fazer isto? Se nós hoje estamos a debater com um déficit de professores não é, a nível nacional, já para aquilo que é, digamos, a situação normal da educação no nosso país, como é que nós vamos buscar este digamos, excedente de professores para fazer face a este combate do analfabetismo? Como é que a gente vai fazer isto? Primeiro, nós temos que, digamos, eu costumo usar muito este termo, consolidar aquilo que nós temos, para depois ir atrás daquilo que não temos. Agora, eu não tenho a fórmula para nós podermos, entanto, como fazer ou reduzir este índice do analfabetismo. Mas, no entanto, acho que, volto a dizer, que é uma luta de todos nós. É uma luta geral de todos nós. Mesmo na questão do ensino, é uma luta de todos nós, pais encarregados de educação, professores, governantes, todos nós.
é uma luta diária, nós temos que estar juntos nesta luta. Não vale a pena estarmos aqui nós já sabemos que existe um déficit, já sabemos quais são os problemas que existem na educação. Não vale a pena estarmos a enumerar. O que nós temos que fazer aqui, face a este déficit todo que nos foi apresentado, que nós temos, como é que a gente vai fazer para sair deste estado que nós estamos? Como é que a gente vai ajudar o governo a sair deste estado? Nós, como sociedade, o que é que nós temos que fazer? Então é este desafio que eu lanço aqui à sociedade moçambicana, porque a educação é a base de desenvolvimento. É isto que nós temos que perceber. E sem educação, de certeza absoluta que nós vamos estar nesta mesmice que nós estamos até hoje. Então, vamos combater este analfabetismo, vamos desenvolver a educação, vamos juntos dar as mãos e combater este rácio negativo que temos no Sistema Nacional de Ensino ou de Educação. Então, portanto, é um desafio muito grande. O Ministério da Saúde, da Educação sabe disso, tem noção disso. Agora, como instituição, junto à sociedade, tem que nos apresentar a fórmula para nós podermos também, como sociedade, ajudar a sair deste eu vou chamar de imbróglio, que estamos na questão da educação. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado a si, caro telespectador. Gratos pela atenção dispensada. Estamos com promessas de regressar à próxima terça-feira, à mesma hora. Tchau, tchau. Continue ligado a nós.